fez o perímetro, que é o U aberto ou o V, fez o degradê. Tem alguma dúvida no degradê, Débora? Não. Degradê sempre dá. Aqui. Degradê. Na realidade. O fácil de fazer ele é aquele puxando por cima do nariz, né? É. O cross-cut, que a gente chama. O degradê frontal, o que é o degradê? Na realidade, a gente coloca nomenclaturas que não correspondem às vezes com a realidade. Quando a gente fala degradê, significa que as camadas estão em degraus. Isso que significa degradê, é degraus. Só que o corte aqui atrás, ele também vai ficar em degraus. Entendeu? Só que quando a gente fala degradê, normalmente o cabeleireiro se refere aqui na frente. Né? Normalmente aqui na frente. Então, o que a gente tem que fazer? Fez todo o perímetro, divisão orelha a orelha. O que a Débora quer tá em dúvida? Ó, a Débora tá em dúvida nesses cabelos em camadas aqui, ó. Tá? Ó, nesse degradê, isso aqui, ó. E você vê um pouco mais claro. É isso aqui o degradê, tá? Ó, é isso aqui o degradê, ó. É esse cabelo mais curto aqui, com movimentos para dentro, tá? Então, assim, isso aqui a gente dá o nome de degradê. Por que degradê? Porque fica uma camada sobre a outra. Elas só vão fazer isso aqui, ó. Elas vão ter movimentos para dentro. Quando elas têm movimento para dentro, Débora, o que as pessoas acham? As pessoas acham que as camadas de dentro estão mais curtas. Elas não estão mais curtas. Elas estão num ângulo de 45 graus negativo. Porque esse ângulo de 45 graus negativo, a camada de cima, ela tá mais curta que a de baixo. Então ela tá assim. Porém, como ela tá num ângulo de 45 graus, ela não tem força para virar para fora, ela vira para dentro. Então aí entra o que a gente chama, vocês não precisam entender de ângulo, mas eu só vou colocar aqui, ó. O 45 graus negativo, vou tirar as coisas daqui que estão na frente. O 45 graus negativo aqui é o 90. O 45 graus negativo é esse aqui, ó. Que a gente produz no degradê e na nuca batida. Quando vocês fazem a nuca batida, que a cliente baixa a cabeça, tá? Quando a cliente baixa a cabeça e tu corta o cabelo da tua cliente reto aqui, independente, ó, 90 graus. Se ela baixou a cabeça e eu cortar aqui, independente do tamanho do cabelo, quando ela volta com a cabeça, o ângulo fica 45 negativo, ó. Ele vai ficar assim. Quando a mecha cair aqui, a mecha de cima vai ficar mais curta, mas ela não tem projeção para fora, ela tem projeção para dentro. Por quê? Porque eu estou dando um ângulo negativo. Todo ângulo negativo produz movimentos para dentro. Então, o que vai determinar se o ângulo vai ser positivo ou negativo vai ser a posição da cabeça da cliente. Não vai todo mundo? Pode ter prioridades, né? Por isso que o corte de 6 mechas, na realidade, agora vocês vão começar a entender uma coisa, gente. O corte de 6 mechas, que a gente faz o triângulozinho aqui, depois do perímetro pronto. O que é perímetro? Comprimento. Aí tu vai fazer 3 triângulos aqui, depois do comprimento. Um triângulo,
2 triângulos, 3 triângulos. Posso dividir em mais mechas? Posso, não há problema nenhum. Certo? Posso dividir mais mechas. Vai depender da quantidade de cabelo que eu tenho. Se eu tenho uma pessoa com muito cabelo, cabelo muito espesso, eu posso dividir em mais mechas, tá? Bom, nesse caso aqui, como eu quero que esse cabelo tenha movimentos para fora, primeira coisa, cabeça reta. Quando vai se fazer umas camadas, tudo aqui tem medida. Para que essas camadas fiquem harmônicas, quando eu pego o meu ponto de distribuição e transformo em twister, que é torcendo, e corto no 50% entre este ponto e este ponto aqui, na realidade, eu estou determinando que esse cabelo fique em 90 graus. Por quê? Aqui é 90, aqui é 0, e aqui é 90. Então, e aqui é 90. Quando eu corto essa mecha 50% do tamanho total do cabelo, esse cabelo vai ficar todo ele do mesmo tamanho. Porém, devido ao comprimento, as camadas vão ficar maiores e viradas para fora. Se nós formos fazer uma análise do cabelo em camada, desse cabelo em camada aqui, qualquer um deles, e pegar esse corte aqui, incrível que pareça, eles são iguais. Qual a diferença? O tamanho. É igual isso aqui, do cabelo em camada. Por quê? Aqui ele também está em 90 graus, porém ele está pequenininho. Foi aquele cabelo que tu fez um cabelo curto, né, Débora? Só que a forma de fazer é diferente devido ao tamanho do cabelo. Porém, se nós formos observar, os dois estão em 90 graus. Porque quando tu pega essa mecha aqui e corta nos 50%, é na metade do comprimento da mecha. Então, se tu pegar cliente, virar de cabeça para baixo, as camadas vão ficar todas do mesmo tamanho. Tá? Então, aqui o que te preocupa? Tu cortou a mecha nos 50%. O que tu tem que fazer? Essa mecha aqui vai ser a tua medida para a mecha mais curta. Então, quando você pegar a mecha e for cortar, Eu puxei assim e não... tá, não alcançou, porque deu uma diferença muito grande aqui do comprimento. Aí que tu faz? Tu eleva. Exatamente. Porque aqui tu não te preocupa com ângulo. Porque tu tem essa mecha aqui como parâmetro. Se tu não tivesse essa mecha aqui como parâmetro, tu teria que te preocupar. Por exemplo, se eu quero fazer esse corte aqui sem essa mecha aqui, a grande maioria dos cabeleireiros não utiliza esse ponto aqui. Por quê? Na cabecinha dele, ele já sabe qual é a medida que ele tem que trazer aqui e cortar. Tu vai ver os cabeleireiros fazendo isso aqui, ó. Ele sabe qual a medida aqui, ó. Então ele não se preocupa com essa mecha, ele se preocupa aqui, ó, com a elevação.